Se você tem um diagnóstico de câncer de próstata e está em vigilância ativa, esse vídeo é muito importante para você. Nós vamos contar a história de um paciente de 73 anos que resolveu mudar a conduta. Nós discutimos e ele resolveu então sair da vigilância e fazer a conduta ativa com a cirurgia. Eu me chamo Paulo Maron, sou médico urologista, estou aqui novamente com meu amigo Dr. Diego Gouveia, urologista também. E nós acabamos de tratar esse paciente de 73 anos com uma cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, a prostatectomia radical. E a história dele é muito interessante, porque com 69 anos ele descobriu um câncer de próstata de baixo risco. Baixo risco é aquele que a gente sabe que o PSA é baixo, abaixo de 10, um Gleason 6 em poucos fragmentos da biópsia, e uma doença que não tem nenhum comprometimento importante na ressonância. Então, uma das principais formas hoje de condução desses pacientes, ao invés de operar logo ou fazer algum tratamento ativo, é a vigilância ativa. Diego, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a vigilância ativa e explicar um pouquinho mais também como foi que esse paciente desenvolveu a ideia de sair da vigilância para tratar com cirurgia. Então explica para o pessoal, primeiro, os critérios que a gente usa para entrar na vigilância ativa e depois a gente vai comentar um pouco do quando a gente deve sair da vigilância. Exato, pessoal. Então, como o Paulo bem falou, existem diversas modalidades para o tratamento de câncer de próstata, e uma das modalidades que talvez uma das mais utilizadas atualmente é o que a gente chama de vigilância ativa mesmo, que não é bem um tratamento, é mais um acompanhamento, mas entra ali no rol de opções que a gente pode lançar a mão quando do diagnóstico, né? Então, assim, em vez do paciente necessariamente ir ou para cirurgia ou para radioterapia, se for uma doença de muito baixo risco, né? Se ela for uma doença mais localizada, uma doença menos agressiva, PSA mais baixo, e algumas outras características que a gente vai falar daqui a pouco, esse paciente ele pode ser candidato à vigilância ativa. E o que é a vigilância ativa? Nada mais é do que a gente não fazer nada no momento inicial, pelo menos, e aí a gente vai seguindo esse paciente ao longo do tempo com exame de PSA, exame de toque, ressonância, rebiópsias, né? E aí, de tempos em tempos, a gente vai fazendo o que a gente chama de reestadiamento da doença. Se a doença mostrar que ela ainda é uma doença de baixo risco, de baixa agressividade, a gente vai só acompanhando o paciente. E nisso, pode ser, sim, que no futuro a doença progrida, que a doença ela vire uma doença um pouco mais extensa, um pouco mais agressiva, o PSA suba ou mude algum outro critério que a gente vai comentar. E aí a gente acaba tendo que resgatar o paciente desse protocolo de vigilância ativa, né? E aí, nesses casos, o que acontece é que quando você oferece essa opção para o paciente da vigilância ativa no momento inicial e depois de muitos anos esse paciente, que nem foi o caso agora, uns 4 ou 5 anos depois, por um motivo que a gente vai falar daqui a pouco, o paciente ele é resgatado do protocolo de vigilância ativa, ou seja, foi oferecido para ele a possibilidade da cirurgia, que é o que a gente acabou de fazer, a gente acaba, no mínimo, adiando o tratamento, né? Então, se você deixou de fazer a cirurgia lá em 2019 para fazer a cirurgia em 2024, a gente sabe que a cirurgia ela pode ter consequências, ela pode ter sequelas. Então, são 5 anos aí que o paciente ganhou de qualidade de vida. Tudo bem que hoje em dia a gente consegue ter resultados funcionais e oncológicos muito bons com a cirurgia, né? Então, só voltando para a pergunta que o Paulo fez, um dos critérios que a gente utiliza é o PSA. Se o PSA for muito alto, a gente desconfia que pode ser que eventualmente essa doença seja muito alta, que a gente fala assim, acima de 20, por exemplo. Então, a gente desconfia que eventualmente essa doença pode ser uma doença já disseminada ou uma doença de alto risco, uma doença que se a gente não oferecer uma terapia curativa para o paciente agora, pode ser que no futuro a gente perca o timing, né? Outra coisa é o exame de toque. Se o toque estiver muito alterado, com nódulos, uma doença, mostrando uma doença mais extensa, a gente também geralmente oferece já a terapia ativa, que nem o Paulo falou, né? A terapia curativa, cirurgia ou radioterapia. Ou então critérios relacionados à ressonância, se houver suspeita de uma doença muito extensa, cometimento das vesículas seminais, e uma das coisas principais é a própria biópsia, né? A biópsia a gente tem uns critérios bem restritos ali que a gente se utiliza, então o tumor desse jeito para frente a gente não pode incluir o paciente no critério de vigilância ativa. Então, se você vem acompanhando num protocolo de vigilância ativa, você provavelmente é portador de uma doença com Gleason, né? O score de Gleason baixo, 6, no máximo 7.
E aí, nesses casos, a gente consegue acompanhar. Agora, se fosse Gleason 8, Gleason 9, Gleason 10, por exemplo, geralmente a gente não consegue, né, Paulo? Então, assim, ó, quais são as vantagens da gente fazer a vigilância ativa? Primeiro, a gente tem segurança. A gente sabe que fazer a vigilância ativa não é sinônimo de abrir mão do tratamento. Pelo contrário, a gente vai fazer um acompanhamento bem de perto do paciente. Isso a gente sabe já em estudo científico, literatura médica, de que é seguro. A sua doença não vai escapar da mão nem do médico, nem do paciente que não está ali acompanhando. É claro que isso vai exigir, então, um compromisso. O paciente precisa ter um compromisso de fazer o acompanhamento médico, fazer os exames necessários, e a gente tem convicção e tranquilidade de fazer um acompanhamento sabendo que a doença está no mesmo nível, e a gente pode seguir adiante com o protocolo. Vantagem número 2, você não fazer um tratamento, conforme comentado aqui, de uma cirurgia, uma radioterapia, nesse momento, traz benefícios. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer tratamento, seja ele medicamentoso ou até procedimentos mais invasivos, podem provocar reações ali adversas no organismo, podem causar impacto na saúde e na qualidade de vida. Então, não fazer nesse momento vai te trazer aí o benefício de estar da mesma maneira, né, sem nenhuma manipulação do seu tecido, dos seus órgãos, e você pode viver sua vida normal. Então, a vigilância ativa, você mantém uma vida normal, né, e não precisa fazer nenhum tratamento ativo que pode impactar na sua saúde e qualidade de vida. Então, essa é uma vantagem muito grande da vigilância ativa. Agora, claro, Diego acabou de comentar, os critérios são restritos, né? A gente precisa obedecer esses critérios para ter segurança e, então, acompanhar aí com tranquilidade os pacientes. Agora, quando a gente está no acompanhamento, uma biópsia mostrou que a doença evoluiu, a ressonância mostrou que a doença também progrediu, ou muitas vezes o exame de toque está pior, a gente tem que ponderar se vale a pena considerar o risco-benefício da vigilância ativa. Nesse caso, foi curioso, Diego, porque a decisão do paciente foi uma decisão não anatômica, não foi relacionado ao aumento de volume de doença, e sim a um aumento do PSA. A gente sabe que o PSA acima de 10 é um PSA que a gente desconfia que a doença deve ser mais agressiva. Nesse caso, o paciente tinha um PSA de 4 e no acompanhamento esse PSA agora foi para 6,6. A gente sabe também que não seria um critério natural de mudança de conduta, mas o paciente não estava se sentindo confortável. E é muito comum o balizador do paciente ser o exame de PSA, que é o que ele vê ali na prática, né? É mais fácil de interpretar, né? Exatamente. Então, ele vendo aquilo lá, ele falou, doutor, eu não estou mais seguro de acompanhar. Por mais que a gente falasse para ele que os critérios clínicos permitem, ele já não estava psicologicamente preparado para manter a vigilância ativa. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Que a vigilância ativa não depende só de critério clínico, né? Exatamente. Então, tem essa questão que para você colocar o paciente nesse protocolo, ele tem que se sentir confortável com isso, porque sim, o paciente tem um câncer e sim, em tese, do ponto de vista ativo, o câncer ele não está recebendo nenhum tratamento ali. Então, existe um risco teórico, muito embora se a gente obedecer todos os critérios de inclusão, os riscos sejam mínimos, mas tem um risco teórico de uma doença que não foi tratada em 2019, quando for tratada em 2024 já está meio fora de controle, que esse é o principal medo que os pacientes têm. Só que a gente tem que passar essa segurança, né? A gente obedece critérios de inclusão que são bem restritos, né? Só determinadas doenças, só determinados valores de PSA, ressonância, outros critérios que a gente utiliza. Mas, de fato, porque a gente sabe, que nem o Paulo bem falou, uma elevação do PSA pura e simplesmente ela pode se dar por vários outros motivos. O paciente pode ter uma prostatite, por exemplo, uma inflamação de uma próstata que tem câncer, e eu fazer o PSA subir de 4 para 12 e não ter nada a ver com câncer, mas aí o paciente vai olhar e falar assim, eu acho que pode ser que a doença esteja evoluindo, não me sinto mais confortável, tudo bem, a gente resgata aquele paciente do protocolo de vigilância ativa e opera ou eventualmente oferece algum outro tipo de terapia. Só um detalhe, se você faz o diagnóstico de um paciente com câncer de próstata, de baixo risco, de baixa agressividade, coloca esse paciente num protocolo de vigilância ativa, a gente vai passar, obviamente, a fazer um acompanhamento aí focado no longo prazo, esse paciente ele vai vir mais vezes e tudo mais, tá? Se você fizer isso e a doença vier a progredir 5, 10 anos depois, você vai resgatá-lo e vai operá-lo, que foi o que aconteceu com o paciente, não hoje, porque hoje ele ficou mais preocupado com o PSA, não estava se sentindo confortável e a gente operou, mas num caso onde houve progressão da doença, por mais que você tenha deixado, né, Paulo, de tratar o paciente 10 anos atrás e esteja tratando agora,
eu te pergunto, a cirurgia que a gente faz agora é a mesma cirurgia que a gente fazia 10 anos atrás? Assim, até você adiar uma terapia definitiva tem essas vantagens, porque hoje em dia na medicina as coisas mudam muito rápido. Eu opero com o Paulo há muitos anos e eu tenho certeza que a cirurgia que a gente fazia não é nem há 10 anos atrás, há 2, 3 anos atrás, é uma cirurgia absolutamente diferente do que a gente realiza hoje. E eu tenho certeza que a cirurgia que a gente realiza hoje é muito diferente da cirurgia que a gente vai realizar daqui a 5 anos. Então, você dar esse prazo, além de qualidade de vida para o paciente que vai continuar tendo a vida normal, não vai ter operado, vai ter a questão que daqui a 5 anos a tecnologia vai ser totalmente diferente, né, Paulo? O dilema que fica nessa história toda é que é a pergunta mais comum dos pacientes. Mas, doutor, daqui a 3, 5, 10 anos eu vou estar bem mais velho. Aí o meu organismo pode não aguentar uma cirurgia. Então, eles sempre questionam se não vale a pena tratar logo, né? Mas a gente costuma falar que a gente tem que pesar, né, risco-benefício, a gente tem que explicar as vantagens e desvantagens, e a decisão é conjunta. Você tem que se decidir baseado na saúde do paciente, realmente nas consequências futuras do que ele pretende fazer na vida, porque a ideia é, a partir da vigilância ativa, você mude sua vida, né? Você torne-se uma pessoa mais saudável, esperando o momento que você vai precisar fazer alguma coisa nessa próstata. Sendo que não necessariamente precisará, né? A gente tem pacientes aí acompanhando há mais de 10 anos de vigilância ativa e, de fato, é uma doença que ela é tão estacionada ali que pode ser que ela nunca progrida, né? E o paciente vem, infelizmente, a falecer por algum outro motivo qualquer, com câncer de próstata, mas não do câncer de próstata, né? E é muito importante isso que o Paulo falou, porque assim, o paciente está com uma doença maligna, um processo neoplásico ali na próstata dele. E a gente sabe que o controle disso aí também depende muito do sistema imunológico. Se o indivíduo é estressado, não dorme, come mal, fuma, não faz atividade física, é sedentário, obeso, se for somando todos esses fatores de uma má qualidade de vida, o sistema imunológico dele vai ser um pouco pior e a chance da doença progredir é maior também. Então, assim, a gente considera isso meio que um hábito angular. Se você coloca o paciente num protocolo de vigilância ativa, o ideal seria que esse paciente fosse para a academia, né, Paulo? Tomasse bastante líquido, fizesse uma dieta equilibrada. Então, assim, ainda que eventualmente a doença progrida depois de 5, 10 anos, eventualmente vai ser uma pessoa muito mais saudável, apesar de ter mais idade, né? E hoje em dia a gente opera pacientes, assim, a gente vê pacientes com 80, 90 anos de idade operando de outras condições, por exemplo, mas com a saúde super em dia, né? Exatamente. Bom, eu acredito que esse recado para as pessoas que já têm o câncer de próstata, estão fazendo vigilância ativa, é muito importante. Então, a chave é pesar risco-benefício, discussão clínica com o seu médico e com sua família, para você decidir o que é melhor para você. Então, espero ter contribuído com as informações da vigilância ativa. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, nos nossos canais, para mais informações em urologia. Um grande abraço.